A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou voltando aqui com um novo vídeo para vocês e uma nova palavra da parte de Deus. Mas olha, antes de dar a palavra, vamos dar uma olhada nesse lugar? Que lugar maravilhoso! Olha que montanhas, olha o que Deus cria. Deus criou os céus e a terra para que a gente estivesse aqui hoje, contemplando desse lindo panorama. É isso mesmo, Deus é fiel. E hoje a história da Bíblia que nós iremos contar se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos saber um pouco da história de Saulo. Ele foi um dos apóstolos de Jesus e foi muito linda a conversão dele. Porque é assim que Deus faz. Ele mostra pra gente que ele tem a capacidade de tocar no coração do pecador, porque ele ama o pecador e abomina o pecado. Vamos lá? E a história se encontra exatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Saulo, ele perseguia os discípulos do Senhor. Ele perseguia os servos do Senhor. Mas vamos ver o que aconteceu com Saulo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Porque aqueles que perseguem os servos do Senhor estão perseguindo o próprio Jesus. E por mais que você esteja passando por situações de perseguições, não pense que Jesus não está vendo. Ele está vendo e no momento certo ele vai fazer o que ele fez com Saulo. Ele falou: por que, Saulo, que você me persegue? Jesus estava curioso em saber o porquê de tal perseguição. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos. Ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. O que foi que Deus fez? O que foi que Jesus fez? Ele tirou a visão de Saulo, para que Saulo pudesse entender que aqueles discípulos estavam falando a verdade, que estavam falando de Messias, que estavam falando que Deus mandou o seu único filho para vir de forma humana até a terra, para morrer pelos nossos pecados. Mas ele vai conseguir entender a partir de agora
3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Porque Saulo de Tarso começou a orar, né? Começou a orar a Deus e ele conseguiu ver a visão que Ananias iria pôr as mãos nos olhos e ele começaria a ver. E Ananias, da mesma maneira, recebeu também da parte de Deus essa visão que ele teria que ir, porque Deus falou para ele exatamente a casa de quem, a rua onde ele encontraria Saulo de Tarso. Muito forte essa palavra. Então, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias perguntou para Deus, eu já ouço falar desse Senhor. Ele veio aqui para prender os servos do Senhor. Então, Ananias estava com receio de ir até lá. Mas, diante dessa palavra, a gente percebe que para Deus, todos nós, independente de cor, de raça, de ser pobre, de ser rico, para Deus não importa. O que Ele importa é que Ele quer dar a salvação para todos. Através dos seus milagres, através do seu chamado. Então, Deus chamou Saulo, independente de todas as coisas que ele teriam feito. Que ele fez, mas Deus sabia que ele não iria mais fazer. E por isso, operou milagre na vida de Saulo de Tarso. Vamos ver. Mostrarei a ele como deve sofrer. Mas o Senhor disse a Ananias, eu pulei uma parte. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Que maravilha! Nós podemos ser instrumentos na mão do Senhor. Quando Ele nos chama, a gente sabe que Deus vai operar um milagre nas nossas vidas. O nosso passado não vai mais interessar para Deus. Por quê? Porque a gente se arrependeu de todo o nosso coração diante do milagre, diante do que Jesus fez por nós, morrendo na cruz. Então, para você que é escolhido de Deus, abra teu coração através desse vídeo e faz o que Deus está mandando você fazer. Porque Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que tudo pode, tudo faz, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Então, Saulo era um escolhido por Deus, independente de todas as coisas que ele já tinha feito. Glória a Deus. Então Deus falou mais, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Por quê? Nós sofremos para levar a palavra de Deus, mas Deus é que nos dá a força e a capacidade para suportar tudo em nome de Jesus. Enquanto Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver
e seja cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Oh, glória! Muitas das pessoas irão se assustar com a tua mudança, porque Deus faz isso. É no momento de Deus. Ele pega o pecador, transforma a vida dele de uma maneira que ninguém pode transformar. Só Deus. E foi isso que Deus fez. Ele mandou Ananias para ir até Saulo. Ananias colocou as mãos sobre os olhos de Saulo. Ele voltou a enxergar. Ele viu a glória de Deus. Ele viu o quanto Deus opera milagre em nome de Jesus. E foi batizado. E Saulo se tornou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, para você que está orando por aquela pessoa que você disse, não tem jeito, não, acabou. Lembre-se que Deus é o único que pode transformar vidas e dar a vitória em nome de Jesus. Continua orando, que a tua vitória também vai chegar. E para você que ainda não aceitou Jesus, aceite enquanto ainda há tempo através desse vídeo, confessando que o Senhor Jesus é teu único Senhor e Salvador. E você vai ver também o milagre acontecer na tua vida, assim como Saulo viu a vida dele se transformar em nome de Jesus. E ele se tornou um dos discípulos mais fiel da Bíblia. Que Deus abençoe a cada um, gente. Medita nessa palavra. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém?